Podemos começar. Então, tá bom. Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui para o primeiro seminário de colegas do INCT, abrindo essa série, né, para pesquisadores do próprio INCT, de redes de comunicação e internet das coisas inteligentes. Então, o Everton Luiz da Costa Cordeiro vai falar hoje sobre Managing Virtual Programmable Switches, Principal Challenges and Opportunities. O Everton, né, é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e desde 2017 é professor adjunto, né, na própria universidade. É bolsista de produtividade, CNPq nível 2, atuou como co-chair do SBRC 2019 e TPC co-chair do SBSEG 2023, e junto com o Alberto Scheffer, da URGS, ele vai ser o organizador geral do Congresso da SBC em 2026, que vai ser em Gramado. Então, vamos lá, o Everton, fique à vontade aí. No final, a gente abre para perguntas. Tem né, pessoas que estão aqui na sala da RNP, e o pessoal, a maioria, está acompanhando pelo YouTube. Fica à vontade, é um prazer tê-lo aqui para apresentar esse seminário, Everton. Primeiramente, bom dia. Muito obrigado, Kaminski, Nelson, pelo convite para poder fazer essa abertura, né, dessa série de seminários aqui do nosso INCT. Para mim é um prazer, uma honra muito grande aqui estar falando um pouquinho para vocês sobre um pouco da agenda de pesquisa que eu tenho aqui no grupo de redes do Instituto de Informática da URGS. Muito obrigado, Kaminski, pela apresentação. E sim, os últimos dias têm sido bem agitados, né? O Alberto e eu tivemos em Gramado, junto com o Lisandro, junto com o Denis e as meninas da SBC, para a gente verificar a organização do CSBC. E está toda a comunidade dele já convidada aí para estar lá com a gente em Gramado em 2026. A gente tem certeza de que vai ser algo, um evento muito bacana e vai ser muito bom para a gente poder contar aqui com a comunidade do INCT, né? E com a comunidade de redes em geral lá prestigiando o CSBC. Tá? Bem, a palestra que eu vou dar, rápida, uma super leve palestra, tá? O objetivo é falar um pouquinho sobre o que eu tenho desenvolvido de pesquisa em programabilidade do plano de dados e, mais especificamente, em virtualização de planos de dados programáveis, uma experiência que ela já vem, uma experiência de trabalho que ela já vem desde 2018, e agora a gente está começando a colher alguns frutos bem interessantes. E aí eu quero falar um pouquinho de algumas lições aprendidas no caminho, né, no gerenciamento de suítes programáveis virtuais. Alguns princípios que a gente compreendeu ao longo dessa estrada que a gente percorreu de pesquisa nessa área, alguns desafios e oportunidades que a gente encontra. Esse é um trabalho que tem sido desenvolvido com vários colegas, incluindo colegas também do grupo, né, que estão presentes no INCT, por exemplo, o professor Luciano Gaspari é um grande parceiro de pesquisa nessa área. O Alberto Scheffer Filho também tem trabalhos nessa área de virtualização, e aí eu quero poder dar um pouquinho do panorama dessa área, e a gente bater um papinho a respeito aqui, depois da palestra, sobre oportunidades de colaboração, insights que a gente possa ter, enfim. Bem, acho que nem preciso falar muito a respeito de programabilidade do plano de dados e virtualização, né? Ela já está aí, são dois conceitos que já estão aí há bastante tempo, né? Com a emergência de SDN lá em 2008, com a proposta de OpenFlow, e depois, em 2013, com as tabelas Match and Actions reconfiguráveis, elas fizeram reemergir esse conceito de programabilidade do plano de dados, tá? Que juntos eles permitiram, né, um conjunto de inovações que permitiram quebrar aquela ossificação que a gente tinha em redes de computadores, né, e oferecer maior flexibilidade para operadores e gerentes de redes, né, para poder desenvolver soluções caseiras para operação e gerência de redes sem depender dos fabricantes para esse fim, né? Então, a programabilidade do plano de dados permitiu esse total controle sobre a forma como os dispositivos de rede interpretam e processam pacotes, quebrando aquela lógica em que os produtos eles vinham
já de fábrica com um conjunto fixo de funções e que você não poderia mudar, né? Agora a gente pode redefinir, podemos definir nossos próprios protocolos, implementá-los com linguagens específicas de domínio, como P4, POF, NPL. Recentemente, né, a Oxylabs também anunciou uma nova linha de suítes programáveis, que são programados com a linguagem P4. Existem soluções mais tradicionais, como baseadas no chip Intel Tofino. A própria Broadcom também tem a sua linha Trident 4 de chips, né? E também tem Smart NICs programáveis. Então, tem todo um ecossistema aí de soluções, tanto para a borda da rede quanto para o núcleo da rede, que permitem que a gente possa redefinir a forma como a rede interpreta processos pacotes aí, e tem sido anos bem interessantes aí para inovação em redes de computadores, né? Como a gente fala já há bastante tempo, né, de virtualização e virtualização em redes de computadores, seria natural a gente imaginar virtualização, o conceito de virtualização, ele vindo também para o nível de programabilidade do plano de dados, né? Então, desde 2016, ali, quando a gente já estava com o conceito ganhando tração, com o conceito de programabilidade do plano de dados ganhando tração, já haviam várias discussões sobre, como é que a gente pode pegar um switch programável e rodar instâncias virtuais em cima deles, né? Então, desde 2016, com o trabalho seminal ali que eu vou falar um pouquinho mais adiante, foi publicado no Connect, já tem havido essa discussão, né? E sempre se discutia muito, sobre a possibilidade, né? Como é que a gente vai conseguir isolar múltiplas instâncias de suítes virtuais rodando em um mesmo dispositivo físico, né? Ao mesmo tempo que traz muitas oportunidades, isso traz muitos desafios, desafios interessantes de pesquisa, alguns bem divertidos, né, de se abordar. E aí o objetivo no restante dessa palestra é eu falar um pouquinho mais sobre por que virtualizar planos de dados programáveis, quais são os principais princípios que nessa estrada de pesquisa se identificou que devem ser norteadores, né, para as soluções de virtualização para planos de dados programáveis, quais são as classes de soluções que existem nesse meio, né, quais são os desafios e oportunidades que a gente tem nessa área, tá? Eu não pretendo me aprofundar muito tecnicamente, tá? Mas, assim, dar um panorama geral na área, mas quem quiser depois, a gente pode bater um papo, discutir online agora ou offline, eu vou estar bem disponível para a gente poder ter essa conversa, tá? Então, começando, né, com as motivações. Por que virtualizar planos de dados programáveis? É uma coisa que a gente sempre, quando a gente foi apresentar nosso trabalho no SIGCON 2019, na sessão de posters e demos, né, sempre nos perguntavam use cases, né? Por que a gente precisa de virtualização no nível de planos de dados programáveis? E as respostas, elas, claro, estavam na ponta da língua, e as motivações, elas sempre foram as mesmas, né, de própria virtualização em redes de computadores, né? O slicing de redes é uma grande motivação. A gente poder fatiar os recursos da rede, logicamente, oferecer abstrações desses recursos para diferentes tenants, né? Então, são casos de uso que acabam habilitando outros em cadeia. Então, o fatiamento de recursos me permite fazer o melhor aproveitamento dos meus recursos físicos da rede, considerando diferentes aplicações, considerando diferentes usos que eu tenha para a minha rede, considerando diferentes clientes que eu tenha na minha rede, ou até mesmo diferentes clientes que eu queira atender diretamente na minha rede por meio de provisionamento de recursos, né? Então, multi-tenancy nas infraestruturas de nuvens torna-se uma outra grande motivação, com a computação em nuvem, né, sendo uma realidade consolidada. É interessante que eu consiga virtualizar todos os aspectos de uma nuvem, né, desde os hosts, pela infraestrutura de redes que faz a comunicação desses hosts, e isso também vai passar por suítes programáveis também, né? Então, já se falou, desde 2019, se fala aqui sobre esse conceito de suítes programáveis como um serviço. Existe essa ideia, existe essa visão, claro, a gente ainda está um pouco longe de chegar, mas não deixa de ser uma motivação para por que não trazer virtualização para o plano de dados programáveis. Além disso, né, além de a gente fazer o melhor uso dos recursos da rede e permitir atender vários clientes
independentes um do outro dentro de uma mesma infraestrutura substrata, né, a gente tem algumas motivações, por exemplo, de teste da rede, né? Por exemplo, eu posso utilizar a virtualização para fazer o teste de um switch em um cenário semi-experimental, quem sabe utilizando o tráfego de produção, colocando uma instância virtual para rodar ali na minha infraestrutura, e aí ver como é que esse switch se comporta. Então, veja que a virtualização ela oferece essa oportunidade aqui para eu fazer testes em larga escala, em tempo real, de switches, e simplesmente tirar aquele switch caso ele dê algum problema e fazer uma rápida reconfiguração da rede para não causar disrupção na rede, mas ao mesmo tempo que eu possa fazer testes de larga escala. Tá? Uma outra coisa que a gente imagina, né, um outro ponto que a gente imagina, entre várias outras motivações, que a minha ideia não é ser exaustivo aqui, mas é snapshotting e migração de switches. Né? Então, a gente consegue, por exemplo, considerando uma demanda no uso de recursos de redes que flutua bastante, fazer a rápida implantação de switches com configurações complexas a partir de snapshots. E essa implantação desses switches programáveis virtuais poderia ser feita de forma a atender esses requisitos, né, de uso do recurso da rede que mudam dinamicamente. Então, com snapshots pronto, você poderia colocar uma instância virtual de switch para funcionar instantaneamente. E até mesmo migração. Às vezes eu tenho que fazer alguma manutenção, eu tenho que desligar algum switch físico. Ok, eu não quero perder todo o contexto, o estado de operação daquele switch virtual. Então, que tal se a gente conseguisse fazer essa migração? Então, são todos os aspectos aqui que já são verdade, que já são verdadeiros para a virtualização de redes e que naturalmente são herdados para a virtualização em planos de dados programáveis. Né? Então, é uma transição natural de conceitos e ideias que a gente consegue imaginar para switches programáveis virtuais que perpassa já desde a própria motivação de por que investir tempo nesse conceito. Bem, passando um pouquinho agora sobre quais são os principais princípios que a gente vê enquanto nosso grupo de pesquisa aqui na URGS, né, para soluções de virtualização para PDPs, né? A nossa ideia é não ser exaustivo aqui, então é sempre construir junto com a comunidade, né, sobre quais devem ser esses princípios, mas a gente já fez uma contribuição no artigo publicado na I3C Communications Magazine, em que a gente vislumbrou um pouco de quais seriam esses princípios que deveriam ser norteadores para a pesquisa na área, né? Mas primeiro a gente precisa entender, né, que uma solução de virtualização para switches programáveis, ela deve atender alguns requisitos básicos, né? Primeiro, assim como eu consigo no VirtualBox rodar o mesmo Windows que eu rodaria diretamente no computador físico, ou mesmo Linux, sem ter que recompilar nada, a gente entende que um programa de switch ele deveria rodar da mesma forma como instância de switch virtual, da mesma forma como eu rodaria ele num switch físico. Então, o mesmo bytecode, ali, o mesmo programa que já foi compilado para um switch físico, eu deveria ser capaz de rodar ele em cima de uma plataforma de virtualização. Assim como a gente tem em VirtualBox, a gente não precisa recompilar nada. Talvez algum fabricante queira proteger propriedade intelectual nesse sentido. Ou talvez não, eu quero o mesmo código que eu rodo no switch físico, eu quero poder compilar para rodar em cima da minha plataforma de virtualização. Então, a gente imagina esse como um primeiro aspecto fundamental para um hypervisor de switches programáveis virtuais. Tá? Um outro ponto que a gente entende como crucial é que devem ser oferecidas abstrações lógicas de programas de switches programáveis virtuais, de tal modo que eu possa gerenciar esse switch programável virtual da mesma forma como se eu estivesse gerenciando um switch programável físico. Assim como eu não tenho nenhuma diferença de uso, e agora fazendo de novo aquele paralelo com o VirtualBox, a mesma forma como eu uso um Linux virtualizado é como eu uso um Linux instalado no próprio computador. Ok, vão ter umas diferenças muito sutis, quase imperceptíveis, mas basicamente a forma de utilizar é a mesma. Então, a gente gostaria que a forma de gerenciar switches programáveis, independente se eles são físicos ou virtuais, deve ser a mesma também. Isso vai facilitar lá na frente integração com as aplicações que rodam no plano de controle de uma rede definida por software, sem que eu tenha que mudar a camada do plano de controle ou do plano de aplicação para ter que lidar com switches físicos ou virtuais. Não, simplesmente a abstração é a mesma,
independente se são suítes físicos ou virtuais. Então, a gente entende também esse outro ponto como importantíssimo. Um outro ponto importante que um hypervisor para a virtualização de suítes programáveis deve oferecer é permitir que esses suítes virtuais eles possam executar de forma independente de outras instâncias que estão rodando dentro de um mesmo suíte físico. Isso é bem clássico de virtualização, né? Isso é clássico de computação em nuvem, e a gente espera que esses suítes programáveis virtuais se comportem da mesma forma. Se eu tenho um suíte virtual que está operando aqui e ele está consumindo recursos, no máximo de sua capacidade, isso não deve interferir de forma alguma nas outras instâncias virtuais que estão rodando em cima do mesmo suíte físico, né? Isso, questão de isolamento. Essas garantias, elas são importantes, né? E, por fim, né, permitir o gerenciamento através de interfaces abertas, agnósticas do suíte hypervisor. Então, se eu gerencio meus suítes programáveis por meio de uma interface como o P4 Runtime, eu deveria ser capaz de utilizar essa mesma interface para gerenciar um suíte físico ou virtual sem qualquer necessidade de modificação. Ok, talvez a gente tenha necessidade de adaptações considerando talvez o fabricante do suíte físico, programável físico, né? Mas isso a princípio não deveria ser um problema de acordo com a filosofia SDN, então a gente imagina que ok, as mesmas interfaces agnósticas de plataforma que existem hoje deveriam ser facilmente utilizados em suítes virtualizados, suítes programáveis virtualizados. Então, com base nessa visão que a gente tem, né, a nossa contribuição para a comunidade, em um artigo publicado em 2021, foi entender esses dois princípios de design principal, né? O primeiro é que a gente entende uma plataforma de virtualização como uma plataforma que ela vai ser organizada em um forward engine, que é de fato onde vai ficar o data path, que faz de fato o processamento dos pacotes ali dentro do switch, e uma control engine, que é onde vão rodar os mecanismos de software para poder fazer o gerenciamento daquele switch especificamente. Então é quase como se a gente tivesse aqui uma nova abstração de SDN dentro de um mesmo switch físico, né? Então, a gente tem aqui esses dois princípios físicos aqui, que o primeiro é o fatiamento desse data path do switch programável, né, que basicamente compreende o fatiamento dos recursos. E aqui, no nível do switch, a gente está entendendo como memórias, por exemplo, tabelas de match and action, estágios de match and action, né, as portas físicas do switch, né. Então, a gente está querendo levar em consideração aqui o fatiamento desses recursos no switch físico, né? E o uso dessas fatias, né, para poder rodar essas instâncias virtuais de suítes programáveis, tá? E a gente entende que esse princípio ele é parcialmente materializado pelas soluções de virtualização de suítes programáveis existentes, tá? Então, ok, eu tenho memória no switch, eu tenho as portas físicas no switch, eu tenho que entender como é que eu vou fazer o fatiamento desses recursos e entregar cada fatia para uma instância de switch virtual. Depois, o outro princípio de design que a gente entende é que deve existir uma abstração da engine de controle dos suítes físicos, né? Então, a solução de virtualização de suítes programáveis, né, ela deve oferecer abstrações dedicadas para controlar os suítes virtuais, né, e uma interface única de gerência, que as aplicações SDN possam utilizar para gerenciar o suíte virtual, né? Então, a gente precisa de compatibilidade, né, com padrões estabelecidos, como, por exemplo, pela Open Network Foundation, né, para que essas soluções de virtualização elas possam permitir essas interfaces para que eu possa gerenciar os suítes programáveis a partir de um mesmo canal, mas mantendo esse isolamento, mas, ao mesmo tempo, oferecendo abstrações de tal forma que, para quem está lidando com o switch virtual, a pessoa não consiga fazer essa distinção do tipo, esse switch que eu estou gerenciando, ele é um switch de fato virtual ou ele é um switch físico? Não pode haver nenhuma diferença nesse sentido. Então, a gente entende esses dois princípios aí como pilares fundamentais que precisam ser observados por quaisquer soluções de virtualização para planos de dados programáveis
independente de aonde vai rodar essa solução de virtualização. Se vai rodar no FPGA, se vai rodar no computador, se vai rodar num switch que tem o chip da Intel Tofino, da Broadcom Private 4, ou o novo switch programável X2, que foi anunciado recentemente, que também é programável utilizando P4. Tá? Então, com base nesses princípios e na nossa experiência de pesquisa, né, a gente propôs uma adaptação da visão conceitual de redes definidas por software para a gente enxergar aqui o que seria uma plataforma de virtualização de suítes programáveis. Então, aqui nessa figura eu mostro o que seria uma rede definida por software, né? Onde tem aqui o plano de aplicação, o plano de controle e o plano de dados. Eu coloquei nessa figura aqui um pequeno exemplo aqui do que seriam tenants que a gente tem aqui. Então, por exemplo, nessa figura aqui eu já estou ilustrando 2 tenants, né? E essa visão de SDN formalizada pela Open Network Foundation, ela entende que os controladores SDN, ela tem que ter uma interface entre o controle e o plano de dados, que ela está presente ali tanto no plano de controle quanto no plano de dados, né, em cada switch virtual. Então, o que a gente faz aqui, o que a gente entende é que um switch hypervisor que vai rodar dentro do switch físico, tá? Ele tem que oferecer, então, essa visão aqui, esse fatiamento do Forward Engine aqui, esse fatiamento dos recursos que existem no switch físico para instanciar os switches virtuais, tá? E cada switch virtual, cada switch virtual vai ter as suas próprias interfaces para interação com o plano de controle, independentes, né, de tenants, por exemplo. Aqui a gente ilustrou CDPIs para 2 tenants, né, que gerenciam switches virtuais que pertencem a cada dispositivo, mantendo a compatibilidade com essa arquitetura que a gente vê para redes definidas por software, né. E, ao mesmo tempo, ali, você vê que, por exemplo, contratos SLAs em nível do plano de aplicações, políticas e monitoramento no nível do plano de controle e o deployment e configuração dos switches virtuais no plano de dados, né? Todos eles interagindo com a interface de e do setup dos switches virtuais. Toda a operação do switch virtual ela acontece exatamente como funciona em uma rede definida por software tradicional. Tá? Bem, eu falei um pouquinho, então, das motivações de virtualização de planos de dados programáveis, quais são os principais princípios que a gente enxerga. Agora eu vou falar das classes de soluções, das principais direções de pesquisa que existem nessa área de virtualização de planos de dados programáveis. Tá? Eu acabei consolidando nesse mesmo slide para falar um pouco sobre as soluções de virtualização que se baseiam em emulação de switches programáveis virtuais, em composição e em resource slicing. Tá? Eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma, tá? Mas quando começou a se falar em virtualização de planos de dados programáveis, a primeira ideia que surgiu foi emular switches virtuais a partir de um programa de switch de propósito geral. Então, Hyper4 foi quem propôs essa ideia lá em 2016, num paper publicado no Connexity, né, em que eles tinham um programa P4 de propósito geral, e eles tinham um compilador que recebia como entrada os programas P4 de cada um dos switches que eu queria rodar de forma virtual, e esse compilador ele gerava um conjunto de regras de Matches and Actions que emulavam o comportamento daqueles programas P4 de switches que eu quero virtualizar. Então, bem, foi a primeira solução, o primeiro exercício que realmente inaugurou essa área de virtualização de planos de dados programáveis, tá? Mas dá para imaginar que existem 2 problemas muito latentes aqui nesse tipo de solução baseada em emulação, que o primeiro é o overhead na operação dos switches. Então, quando você tem um programa de propósito geral emulando os switches, você perde muito em desempenho.
você também tem um consumo muito grande de memória, porque você tem que ter memória para o programa de propósito geral, mais as instâncias de suítes virtuais. Tá? Então, você tem um consumo muito grande de memória, você perde em desempenho e até em escalabilidade. De tal modo que o protótipo do Hyperfore, ele prova conceito, mas a gente não consegue utilizar ele nas soluções que a gente tem disponíveis, como, por exemplo, um switch Edge Core, o Edge, com um chip Barefoot Tofino, a gente não consegue rodar ela por causa desses requisitos. Mas a gente consegue rodar em software suites como o BMV2. Mas o Hyperfore, ele foi extremamente importante nesse sentido, de inaugurar essa área, esse trabalho seminal, que ele realmente orientou as primeiras pesquisas na área. Então, assim, ele tem uma contribuição que continua influenciando até hoje a área de virtualização de planos de dados programáveis. Tá? A segunda linha de soluções, ela é baseada em composição de software. Tá? Então, diferente do Hyperfore, em que eu vou pegar e vou emular o comportamento de diferentes programas, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar todos os programas P4, por exemplo, de suítes que eu quero virtualizar em um único. Então, eu vou fazer um merge desses programas. Então, eu tenho um único grande programa que representa o comportamento de todos esses suítes. Tá? Essa solução, essa linha de soluções, ela foi inaugurada com o P4 Visor, um trabalho do tio Benson junto com colegas, que também foi publicado no Connext. E a ideia é que, com a composição, a gente consiga pegar peças incomuns de suítes programáveis e reaproveitá-las. Tá? Então, a gente tem um ganho muito grande em consumo de memória. É uma solução que tem viabilidade da gente rodar em cima do Tofino, por exemplo, o Tofino, BMV2, um FPGA, então consegue rodar muito bem. Agora, qual é o grande problema? E essa é uma vantagem do Hyperfore em cima dessa solução de emulação em cima de composição, né? É que a gente não consegue fazer hot swapping de suítes virtuais. Esse é um desafio que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Mas se eu quiser trocar um switch virtual, eu consigo fazer isso se eu estou emulando os suítes virtuais, mas não consigo fazer isso se eu estou utilizando composição. Por quê? Quer dizer, eu até consigo trocar, só que eu vou ter que parar todos os switches virtuais que estão rodando naquele switch físico e rodar um novo programa composto, que tira aquele switch virtual que eu não quero mais rodar e coloca, eventualmente, um novo switch virtual que eu quero rodar. Então, existe uma limitação nessa linha de soluções baseada em composição. É um desafio em aberto ainda na comunidade de pesquisa, em virtualização, né? E, por fim, a última linha de pesquisa que a gente tem de direção é de fazer Resource Slicing. Tá? Essa é uma linha que foi inaugurada pelo nosso grupo aqui na URGS, com uma solução que a gente desenvolveu para FPGA. Então, a gente desenvolveu um protótipo de virtualização de suítes P4, que roda em cima de uma arquitetura de FPGA. Por que FPGA? Porque a gente foi capaz de propor... deixa eu falar de uma forma muito grosseira aqui, mas só para fazer um paralelo. A gente foi capaz de propor o nosso Tofino, o nosso chip Tofino, que teria suporte à virtualização. Então, lá a gente consegue fazer Resource Slicing, de tal modo que eu consigo alocar uma fatia de memória, consigo alocar portas físicas e utilizar essas fatias de recursos para rodar cada uma um switch virtual. A gente tem um ganho fantástico em relação a desempenho, né, escalabilidade. A gente consegue fazer hot swapping nessa linha de soluções. E a gente tem um protótipo aí que funciona em FPGA. Essa, no caso, seria, entre aspas, a limitação. Existe uma prova de conceito com um hardware capaz de fazer essa virtualização atendendo todos os princípios que a gente enumerou lá atrás, mas, claro, a gente precisa, né, agora transformar isso em um ASIC, um Tofino-like, ou um processador, ou um X2-like, ou um Trident 4-like, que já tem esse suporte nativo à virtualização. Tá? Então, fechada essa parte aqui de discussão das 3 principais correntes de soluções que existem, né? Aí eu vou para a parte de desafios e oportunidades que existem nessa área. Tá? Em resumo, a minha visão pessoal, né, considerando os avanços que existem na área, de que a gente ainda não está perto de uma solução do tipo um VirtualBox
para suítes programáveis. A gente ainda está um pouco longe disso. A gente precisa de suportes tanto em nível de software como de hardware para a gente poder ter esse suporte, né, para a gente conseguir fazer essa solução de virtualização de fato funcionar. Mas isso não significa que a virtualização de planos de dados programáveis não está sendo utilizada na prática e que não existem pesquisas nessa área. Então, existem, né, bastante pesquisas na parte de memory slicing, né? Como é que a gente faz o memory slicing de tal modo que, por exemplo, se eventualmente eu colocar um programa switch malicioso para rodar no hypervisor, como é que eu consigo garantir que esse programa malicioso ele não vai invadir a área de memória de outro switch, né? Então, a gente precisa de controles, né? A gente precisa de uma classe de instruções privilegiadas, né, para poder operar também, assim como a gente tem hypervisor para computadores, a gente tem também essa preocupação aí no nível de suítes programáveis, tá? Portas virtuais, e esse é um outro grande desafio, né, portas virtuais, porque quando eu tenho as instâncias de suítes virtuais, a minha ideia é que eu possa garantir que o suíte virtual tenha acesso a todas as portas físicas do suíte físico. Tá? E que o encaminhamento de pacotes ele seja feito pelo hypervisor. Tá? E aí entra num ponto, como é que eu consigo fazer esse slicing de porta virtual sem ter que interferir no programa do switch virtual que está rodando lá no meu hypervisor? Porque quando a gente fala em virtualização de redes, com certeza eu devo trazer à mente de vocês soluções como VLAN, VXLAN, que são utilizados para poder fazer o gerenciamento de tráfego, né, entre redes virtuais dentro de um switch, né, que vai ter portas pertencentes a VLANs, por exemplo, enfim, dependendo da configuração. Mas o fato é, a VLAN está ali dentro do switch. Agora, se daqui a pouco eu tiver um switch virtual que não tem uma VLAN, ele não vai poder ser executado dentro da nossa plataforma de virtualização, esse vai ser um requisito hard. A gente entende que talvez a gente possa ter uma solução que não dependa de novo, preservando aquela visão lá atrás de que eu não preciso modificar o programa de switch para poder rodar ele de forma virtualizada, não requerer um protocolo específico. Porque daqui a pouco eu estou utilizando VLAN ou VXLAN, mas eu posso criar minha própria solução de tags de fluxos, como acontece, por exemplo, no hypervisor, que tem a sua própria solução para fazer o fatiamento de fluxos da rede, com cabeçalhos que fazem o papel de VLAN. Ok, eu posso, num mundo em que eu tenho programabilidade, eu quero ter liberdade para poder inventar o que eu quiser. E aí eu não gostaria de estar restrito, né, sobre a forma como, por exemplo, o switch faz o gerenciamento das portas virtuais. Então, esse é um grande desafio que a gente tem nessa área. Interfaces de gerenciamento, né? Então, a gente falou também sobre essas abstrações que a gente precisa, né, de interface de gerenciamento para os suítes virtuais. E aí, o problema que se coloca é o seguinte: como é que eu vou garantir o gerenciamento independente dos suítes virtuais a partir de interfaces abertas, sendo que o mesmo suíte vai estar oferecendo essa mesma interface para todos os tenants, tá? Então, eu tenho questão de segurança, eu tenho questões de privacidade, eu tenho questões de compatibilidade que eu preciso lidar nessa pesquisa em soluções para virtualizar planos de dados programáveis. E por último, mas não menos importante, mas eu diria também que é o mais crítico, que é o hot swapping, que é quando sempre aparece uma nova solução de virtualização para planos de dados programáveis, a primeira pergunta que se faz é: eles resolveram o hot swapping? E, bem, até hoje, né, apenas a terceira corrente que a gente propôs aqui resolve o hot swapping, mas ela é muito dependente de arquitetura, de hardware, né? Então, a solução que provê hot swapping para os switches, para a linha de switches físicos disponíveis, por exemplo, da EdgeCore, por exemplo, da Arista, por exemplo, da Oxide Labs, da Broadcom, a gente ainda não tem uma solução de virtualização que funcione de forma genérica para essas plataformas e que ofereça hot swapping. Então, assim, eu acho que vai ser uma grande vitória nessa linha aqui quando a gente tiver esse hot swapping. Que basicamente é, só para reforçar, eu permitir que eu possa desligar um switch virtual
e colocar um novo switch virtual para rodar em cima do switch físico, sem atrapalhar a operação dos outros switches virtuais que rodam em cima daquele mesmo switch físico. A gente sabe que hoje isso é crítico, né, para infraestruturas de data center de computação em nuvem, né, que utilizam, que fazem uso pesado de virtualização. Tá? Então, para fechar aqui, tá, pessoal? De novo, o meu objetivo era apresentar uma visão mais light da área, apresentar para muitos de vocês o que é essa área de virtualização de planos de dados programáveis, né? Em que a gente vê aqui que logo deve se tornar uma realidade, né? Esse conceito de suítes programáveis como serviço. Foi proposto em 2019, num paper publicado no ACM Hotnets, né, uma das conferências, um dos encontros mais importantes e seletivos que a gente tem na área de redes, né? Então, existe essa visão e existe o interesse de se materializar essa visão, mas existe, né, esse caminho a ser percorrido, né? Por exemplo, como é que a gente desacopla suítes virtuais do hypervisor? Coisa que as soluções baseadas em emulação e composição não fazem até hoje, né? Ou então, como é que a gente consegue oferecer abstrações de tal forma que eu consiga gerenciar o meu switch físico o meu switch virtual, como se eu estivesse gerenciando o meu switch físico, né? Então, a gente tem essa estrada a percorrer, tá? E no nosso grupo de pesquisa, eu, o Luciano Caspari, o Alberto Egon Schaeffer Filho, junto com os outros colegas aqui, a gente tem trabalhado em sites para realizar tais abstrações, né? Ao mesmo tempo que a gente tem tomado vantagem de lições aprendidas dos hypervisors existentes, né? Temos outros colegas também, o professor Jefferson Nobre, o professor Lisandro Granville, Juliano Vickboltz, então a gente tem juntado nesse ecossistema, trabalhando em soluções ali para a gente prover fim a fim essa virtualização em redes, levando em consideração essa novidade, que já não é mais tão novidade, né, de programabilidade do plano de dados, né? É desafiador, mas é bastante divertido, né? Eu coloquei aqui agora um pequeno print aqui de uma interface que a gente tem para poder rodar no Tofino, que a gente tem para rodar suítes virtuais no Tofino. Então, assim, é algo que a gente tem aqui no nosso grupo de pesquisa e também a gente está à disposição para poder compartilhar com os colegas. Tá? Então, eu espero não ter passado do tempo que eu tinha disponível para a apresentação. Kaminski, Nelson, eu encerro por aqui, aberto a perguntas, e mais uma vez agradecendo muito a oportunidade, o espaço que vocês abriram aqui para eu poder falar um pouco sobre esse tópico de pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Everton, pela sua apresentação. Eu mesmo tenho trabalhado mais com P4, não com virtualização de switches, e eu teria um bocado de perguntas, mas eu deixo aberto agora para o pessoal que está no YouTube, mandem mensagem, tá certo? É lá de mensagens. E enquanto isso, eu tenho uma pergunta para o Everton, que é o seguinte. No começo do mês teve o workshop de P4 lá, né, no Vale do Silício, P4 Workshop. E eles anunciaram que o código do Tofino ia ser colocado como open source e tal. Isso. Quer dizer, como é que você vê essa questão desse futuro aí do P4 e outros switches virtuais que estão aparecendo? Eu nem sabia essa notícia aí dessa Excite, né, do X2. Isso é uma coisa de 10 dias atrás, dia 14 de outubro, não estava sabendo. Então, é interessante. Como é que você vê esse mercado? Como é que ele anda aí? Então, eu tenho um colega de pesquisa, o Fernando Ramos, da Universidade de Lisboa, que ele participou também desse seminário de P4. Ele tinha comentado, né, esses dois anúncios mais emocionantes para a área de programabilidade, né, que o primeiro foi esse do Oxide Labs, né, o chip X2, que eles anunciaram programável utilizando a linguagem P4, que deu uma baita revigorada nas energias, né, principalmente depois que teve aquele anúncio da Intel, que ela ia descontinuar o desenvolvimento de novos chips Tofino, né, que ela ia dar uma pausa nesse programa. Então, a gente tem até a linha Tofino 2. Então, é bastante importante esse anúncio para a comunidade,
os dois anúncios, né, tanto esse novo chip X2, programável via linguagem P4, e o fato da Intel abrir o código, o compilador, né, disponibilizar como open source o compilador do Tofino, porque esses dois anúncios eles reforçam uma visão que ela está bem consolidada na comunidade, de que a programabilidade ela não vai ficar restrita somente às bordas, né? E as bordas a gente tem toneladas de soluções, como, por exemplo, a NVIDIA tem a Bluefield 3, a AMD, que recentemente adquiriu a Xilinx, recentemente, não tão recentemente, adquiriu a Xilinx, né? E lançou, tem a Xilinx Alveo U45N, então a gente tem diversas soluções de programabilidade para as bordas, né, SmartNICs, mas a gente também tem essas soluções para o núcleo da rede, que essa visão que o núcleo da rede ele tem que ser programável, ela persiste. Ela persiste com fabricantes apostando nisso, né? Então, é bastante animador para a comunidade. Eu estou muito curioso para ver o produto, né, um switch físico com esse chip para poder experimentar com ele. Então, são dois anúncios que mexeram bastante com a comunidade, né, com o Nick Pfister, o Nate Foster, o Nick McKeown, os organizadores que estiveram lá nesse seminário Stanford. Eu não sei agora, talvez eu tenha confundido o nome de alguns dos organizadores, tá? Mas certamente o Finster teve lá. O McKeown também O McKeown, ele organizou junto com o Nate Foster também. Então, assim, tipo, foi muito bem recebida pela comunidade, com entusiasmo, que a gente entende que vai tornar esse mercado bastante interessante para a programabilidade. Legal, obrigado, Everton. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Vou fazer mais uma pergunta, então, para você. Manda. É o seguinte, você tem redes virtuais, né? Fatiamento de redes ali, e aí você viabiliza isso, por exemplo, com switches virtuais, e o switch virtual você viabiliza ele com P4. Eu entendi certo. Você acha que essa é a pilha correta, digamos, de abstração, de camadas? Então, a nossa visão, a forma como a gente trabalha é que o switch virtual, o que eu vou utilizar para rodar ele, né, o meu switch, eu quero rodar um switch virtual. Eu escrevi um código P4 de um switch e eu quero rodar ele de forma virtualizada. Ou escrevi em NPL, em linguagem NPL, né, que é lá do Broadcom Trident 4. Ou escrevi usando Lyra, que foi publicado no SIGCOMM 2020, né. Independente de como eu escrevi esse switch programável, quando eu compilar ele, eu quero poder rodar ele em cima de uma plataforma de virtualização, que roda em cima de um switch físico, ou roda em cima de um software switch, enfim. Então, a camada de abstração é basicamente essa. Assim. Então, a gente tem virtualização de redes de computadores, né, com a virtualização dos elementos que compõem essa rede virtual, e um deles a gente entende que é o switch programável. Então, em cima desse switch programável, vamos rodar um hypervisor, e em cima do hypervisor, vamos rodar os switches virtuais que tu escreveu, Kaminsky, usando o P4, ou que o Nelson escreveu usando o NPL, ou que eu escrevi usando Lyra, ou que alguém escreveu utilizando o P4 para a plataforma X2, ou para a plataforma Tofino. Então, essa é uma visão, assim, que a gente entende que tem que ser norteadora. De tal modo que a gente consiga alcançar alguma coisa como se fosse um VirtualBox, né? Que a gente está tão acostumado a utilizar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, posso continuar em algum ponto específico. Você respondeu sim, eu só queria, aparentemente, obrigado, aparentemente tem uma pergunta lá, eu não estou conseguindo ver, eu pensei que eu estivesse conseguindo ver, eu só um minuto aqui, eu vou lá. Porque eu não estou conseguindo ver a pergunta aqui. Não sei se alguém está vendo, pode ler a pergunta. Eu estou tentando ver aqui onde que tem. Só um minutinho aqui.
Não sei se alguém pode me copiar a pergunta. Ah, tá. Não, agora que eu vi aqui. Tá bom. Então, a gente tem aqui algumas perguntas, tá? Por exemplo, o Felipe Estrada, ele pergunta, professor Weberton, existe uma ferramenta virtual para testar P4 de um jeito mais realista que não seja o BMV2? Felipe, muito importante essa tua pergunta, né? O BMV2, ele acaba sendo uma ferramenta muito importante quando você quer provar conceito de uma ideia, mas ela não serve quando você quer provar que aquela ideia tem o desempenho esperado, né? Justamente porque o BMV2 ele só analisa o comportamento do programa P4. As tuas métricas de latência, por exemplo, vão lá para cima. O que a gente tem feito nesses casos, quando a gente precisa provar desempenho? A gente utiliza o Network Simulator. Tá? Então, a gente vai para o Network Simulator e faz a implementação dos nossos programas. A gente tem hooks ali em que a gente consegue emular o comportamento de um programa P4 com todas aquelas garantias ali que a gente vai ter em relação à métrica de desempenho que o próprio Network Simulator ele oferece. Né? A gente tem trabalhado, por exemplo, na linha de in-network computing. Uma das coisas que a gente tem feito é rodar técnicas de aprendizado de máquina, inteligência artificial, diretamente em planos de dados programáveis. E para provar conceito em larga escala, né, garantir que a solução ela vai funcionar num testbed composto ali por centenas de dispositivos, a gente tem utilizado o Network Simulator. Então, essa seria a minha recomendação. Não é trivial, é um pouquinho difícil de trabalhar, mas essa seria uma solução para poder trabalhar que funciona com garantias estritas, né, em relação à métrica de desempenho e performance ali, comparado com o BMV2. Mas, claro, também tem o OpenV Suite, que ele poderia funcionar como uma solução para você obter métricas mais realistas, mas sempre tem aquele desempenho ali do time sharing, né? Espero ter respondido bem a pergunta. Qualquer coisa a gente pode continuar online ou offline, Felipe, fica super à vontade. E muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Everton. Tem uma pergunta aqui basicamente a mesma pergunta do Denner, do Ramon e do Silvio. Eles fazem basicamente a mesma pergunta. E como fica o desempenho? Como fica o desempenho desses do switch no núcleo da rede, etc., se você vai virtualizar? Então, esse é um ponto muito importante, né? Por exemplo, hoje a gente consegue oferecer um desempenho comparável, né? Um desempenho de switch virtual comparável ao desempenho que esse mesmo switch teria rodando diretamente no hardware, com as soluções baseadas em composição. Tá? Então, seja uma versão virtual ou seja o código rodando diretamente no switch físico, o desempenho é praticamente o mesmo, né? Na linha de composição. A linha de emulação, eu confesso que ela é uma linha interessante, né? Pelo fato de você ter hot swap e pelo fato dela ser independente de arquitetura, mas o desempenho ele cai absurdamente, né? Às vezes você tem uma degradação que pode chegar até 80% na latência, no encaminhamento dos fluxos, assim, tipo, isso é inadmissível em redes de larga escala, né? Para soluções baseadas em fatiamento de recursos, né, no FPGA, um problema, por exemplo, uma direção que a gente seguiu era, por exemplo, fazer a reconfiguração parcial da FPGA. E, no final das contas, a gente entendeu que reconfiguração parcial é um caminho que ele oferece flexibilidade para você mudar o código do switch, mas ele mata bastante o desempenho, né? Pelo fato ali de você ter que definir a arquitetura dentro do tecido da FPGA para fazer reconfiguração parcial. Então, o desempenho, a solução hoje ali, soluções que têm sido mais promissoras em relação à composição. Só que você perde, né, em relação a você não conseguir fazer o hot swapping.
Em uma arquitetura de rede distribuída, dependendo do que você tem na sua rede, talvez você não tenha essa opção de escolher qual linha você vai seguir. Você vai estar amarrada com o que você tem ali no seu substrato. Então, essa vai ser uma questão interessante, que tem sido bastante tópico de pesquisa e de interesse da comunidade toda vez que aparece uma nova solução. Deixa eu ver, assim, a composição ela não teria perda de desempenho, porque todos os programas estão compostos rodando no bare metal, né? Então, assim... Exatamente. Então, aí você não tem uma camada de software ali que vai gerar overhead. É por causa disso, né? Isso, exatamente. Tá, ok. Legal, obrigado. Tem aqui... nós temos ainda duas perguntas, tá? Uma pergunta é do Denis sobre a questão de orquestração de switches programáveis em ambientes distribuídos. E a outra é do André, a questão de segurança, né, nesses switches programáveis virtuais, orquestração e segurança. Então, daí acho que a gente pode, depois dessas duas perguntas, a gente pode encerrar. São duas perguntas importantíssimas, eu até agradeço pelas perguntas, tá? Começando pela segurança, né? Eu costumo, às vezes, sempre dizer para os meus alunos, quando a gente está fazendo pesquisa, né? Eu não sei se o que eu digo é o certo, né? Mas eu pelo menos digo para motivar eles. Assim, primeiro a gente tem que fazer alguma coisa que funcione. Depois que funcionar, aí bora, ok, aí como é que a gente torna seguro? Porque hoje em dia, né, a gente tem essa dificuldade de conseguir fazer de fato funcionar. A gente tem pesquisas, né? Claro, não significa que eu trabalho também com pesquisa na área de segurança, então a gente tem pesquisas se preocupando, por exemplo, como é que a gente garante o isolamento dos switches virtuais. E esse é um desafio. A partir do momento que eu vou colocar o meu programa ali para rodar no switch físico, como é que eu garanto que um código qualquer dentro daquele programa do switch virtual não vai invadir o espaço de endereçamento de um outro switch? Ou não vai tentar modificar os pacotes destinados a um outro switch, ou não vai tentar interferir no desempenho do outro switch. Então, são questões em aberto, são questões para as quais há soluções. Então, por exemplo, o trabalho que a gente publicou na Communications Magazine em 2021, a gente começa a colocar um pouco de premissas em relação à segurança dos switches virtuais, e a gente recentemente publicou um trabalho no CNSM, vai ser apresentado agora em Praga, em que a gente coloca um pouco dessa questão do isolamento dentro da composição. Como é que a gente faz o isolamento? Como é que a gente controla tanto o fluxo de dados para o switch virtual e os comandos de gerenciamento para a operação dos switches virtuais, né? Então, a gente tem essa preocupação e ela tem andado de forma conjunta ali com a virtualização em si. A outra pergunta, em relação à orquestração, ela é importantíssima também porque você coloca mais uma componente na rede que precisa ser orquestrada, os switches virtuais. E tudo isso tem que ser feito de tal forma que os serviços eles estejam disponíveis dentro de deadlines. Então, pega, por exemplo, a virtualização de funções de redes, onde a gente tem os network services, né, que definem quais são as funções de redes que fazem parte do network service, o encaminhamento dos fluxos entre esse network service a orquestração disso é um grande desafio, né, para você, por exemplo, definir qual é o melhor posicionamento e encadeamento das funções de rede, né? Então, essa é toda uma literatura muito vasta de pesquisa nessa área para um problema que é NP difícil, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, foi provado que ele é NP difícil. Nesse caso, em virtualização, a gente vai ter desafios muito parecidos. Uma vez que eu coloco switches virtuais, como é que eu vou fazer o encadeamento dos fluxos para eles passarem por esses switches virtuais? Como é que eu vou garantir que a orquestração de um switch virtual ela aconteça dentro dos deadlines que se colocam para redes de computadores, que vão estar na ordem de milissegundos ou microsegundos, às vezes, né? Dependendo ali, se a gente está no data center ali que processa centenas de terabits por segundo. Então, plataformas eficientes para orquestração, elas são uma necessidade importante. Não é um tópico que eu tenho abordado, né? Eu estou focando especificamente no hypervisor, mas é um passo natural que se dá,
que é, assumindo que existem essas plataformas de virtualização, como é que eu faço orquestração ótima e eficiente dentro do plano de dados programáveis? Então, a pergunta, ela remete a uma linha de pesquisa importantíssima também na área, juntamente com a segurança também da operação e gerência dos suítes programáveis virtuais. Perfeito, Everton. Legal, muito obrigado. Acho que nós podemos encerrar daqui a pouco. Gostaria de saber se o Nelson gostaria de dizer alguma coisa. Não, eu queria agradecer ao Everton. Essa foi a nossa primeiro seminário, né, dos pesquisadores, né? O Kaminski já distribuiu uma ficha para quem quisesse fazer a apresentação. Essa apresentação do Everton foi induzida. Nós fomos lá e pedimos para ele fazer, né? E então a gente pede que os demais pesquisadores também se manifestem aqui para a gente dar continuidade à apresentação, né? Quer dizer, a nossa série de seminários tem a apresentação dos nossos pesquisadores, de pesquisadores convidados, algumas vezes tem um punho de uma reunião, mas gostaríamos de que os nossos pesquisadores fossem proativos também, fazendo sugestões de tópicos e fazendo seminários, né? Então, eu agradeço o Everton aí por ter aberto aí e pela palestra que ele deu. Obrigado. Obrigado, Nelson. Bom lembrar que nós temos essa série de seminários e lá na página do INCT tem lá um formulário para sugerir os próximos seminários. Estamos aguardando os voluntários. E o próximo seminário que já está agendado é um seminário internacional que vai ser ministrado pelo professor Thorsten Braun, da Universidade de Berna, na Suíça, que vai ser sobre Distributed Machine Learning in the Internet of Things. Quer dizer, é um tema bem atual, né? E vai ser no dia 14 de novembro, às 10h30, novamente. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Everton. Kaminski, queria lembrar também que semana que vem nós temos também uma palestra na nossa série de seminários, que é fora do horário, que é a palestra do professor Fabrício Ganelli, que vai fazer uma palestra aqui no ICER, dentro do contexto do Distinction Lectures da CONSOC. E também dentro da nossa série de seminários, vai ser dia 30, eu acho, às 16 horas, o Kaminski enviou um convite, né? E eu ainda não participei para o Kaminski também, eu já agendei já agendei uma data para uma palestra que nós pedimos para fazer, quer dizer, eles entraram em contato, vai ser uma palestra exclusiva aqui para o nosso projeto, que é sobre o testbed público 5G do I3E. Então, vai explicar o que é, o que não é, como é que pode ser usado, e também vai ajudar aqui nos nossos diferentes grupos para poder realizar a experimentação nesse testbed público. Então, eram esses updates. Vamos atualizar, então, a página com a agenda desses dois desses dois seminários. Ok. Tá bom. Perfeito. Então, obrigado a todos que acompanharam aqui em tempo real pelo YouTube, e também agradeço a todos que venham visualizar de maneira offline o vídeo que vai ficar disponível no canal do YouTube do INCT Icon IoT ou Icon IoT. Ok? Muito obrigado a todos. Bom dia. E até uma próxima, mais uma vez, o Everton. Obrigado, Nelson. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos.